Bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos fazendo uma série de estudos com o tema Aprendendo com a Nossa História para Cultivar o Reino de Deus. Na lição de hoje, nós estaremos estudando sobre os batistas e a educação. João capítulo 8, versículo 32, nos diz: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a educação o melhor caminho para extirpar da mente humana os conceitos errados, que conduzem ao engano, à escravidão da mente e do raciocínio. E os batistas hão de ser reconhecidos como campeões da luta contra o obscurantismo. Por isso fundaram escolas primárias, colégios e até faculdades. Daremos um destaque para o Colégio Americano Batista. De início, o principal objetivo do Colégio Americano Batista era ter entre os seus alunos os filhos dos crentes que eram prejudicados ou perseguidos nas escolas públicas por conta das controvérsias religiosas acontecidas a partir de 1903 na cidade do Recife e através dos meios de comunicação. A ideia, entretanto, logo se ampliou como meio de evangelização e interação da comunidade. Então, em 1916, houve uma grande campanha para aquisição de propriedades para servir como prédio, tanto para o Colégio Americano Batista, o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, e também o Seminário de Educação Cristã, o SEC. Então, houve um grande rebuliço entre os padres que não queriam que essa venda fosse finalizada desses prédios, porque sabia que quando se adquirisse essas propriedades, os batistas teriam uma grande oportunidade de crescerem, tanto no âmbito de mais membros na evangelização, quanto também na educação. Além do Colégio Americano Batista, outros colégios foram instalados. O Colégio Pan-Americano em Afogados, que em 64 tinha uma matrícula de 1.500 alunos, a Escola Técnica de Moreno, que funcionava na primeira igreja batista dessa cidade, o Colégio 11 de Setembro, que funcionou também na primeira igreja batista de Arco Verde, né? Então, e outras escolas anexas às igrejas que já funcionavam. Em 1964 havia 60 escolas funcionando nas instalações das igrejas. Isso é uma contribuição muito grande para a educação do nosso estado. A partir disso também nós vamos falar um pouco sobre a educação teológica, né? Nós temos algumas instituições ligadas à educação teológica, à educação religiosa, que são muito importantes a gente destacar. Então, a educação teológica, o que se estuda num seminário teológico? São matérias que ajudam a conhecer o homem, suas necessidades ao seu meio, matérias que ajudem ao ministro a relacionar os problemas à mensagem das Escrituras, visto aceitarmos um multiministério, pastoral, educacional, musical e social. Muitos seminários atualmente têm cursos de especialização nessas várias áreas. E aí a gente vê o início do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Em 1902, Salomão Ginsburg, né, com alguns obreiros do campo pernambucano, fundaram o Seminário Batista do Recife. A abertura formal foi na casa do Salomão Ginsburg, né, na Conde da Boa Vista, e iniciou-se os cursos com 6 alunos. E o Jefter Hamilton foi o seu primeiro diretor. Então, a gente vê mais adiante, durante o período de 1902 a 1918, os formandos do seminário recebiam seus diplomas através do Colégio Americano Batista, né? Mas, em 1918, a primeira turma de mestre em teologia formou-se pelo seminário. José Munguba Sobrinho, Manuel Tertuliano Cerqueira e Antônio Neves Mesquita. Posteriormente, Munguba e Mesquita lecionaram no seminário, se tornaram professores também. Houve em 1923 uma grande crise administrativa na denominação que quase causou o fechamento do seminário. Foi nessa ocasião que apareceu um segundo seminário no Recife, né, que funcionou até 1940.
nós vemos que dentre esse tempo todo, essas décadas todas, houve muitas modificações, né? A partir de 1942, quando o Dr. John Min dirigiu a instituição, então aí a gente vê que alguns acontecimentos devem ser enfatizados. Primeiro, a aquisição da propriedade onde está localizado o seminário atualmente. A aquisição foi uma troca com o Colégio Americano Batista de uma área no Parque Amorim. Na nova propriedade foi construído um prédio onde está localizada a administração, salas de aula, os cursos de teologia e educação religiosa, uma sala especial para o ensino de homilética e dramatologia e o santuário que serviu até 84. Também foram adquiridas 2 propriedades na rua Padre Inglês para a residência dos professores. Então, a partir de 1953, com o pastor David Min, o seminário tinha naquela ocasião 52 alunos matriculados, 7 professores, o edifício principal na rua Padre Inglês, não é? Então, algumas modificações, mudanças nas exigências para o ingresso no seminário. Para o curso de bacharel foi exigido o certificado de conclusão do 2º grau, hoje o ensino médio. E para o curso médio em teologia, o certificado de 1º grau, que é o ensino fundamental. O curso médio deixou de existir em 1983. Em 1960 foram criados os cursos de música sacra e educação religiosa. Houve alguma expansão patrimonial na questão do prédio para melhor acomodar principalmente alunos que vinham de outros estados. Também teve na área acadêmica os cursos de pós-graduação, mestrado em teologia, música sacra e educação religiosa. Também as conferências teológicas que aconteciam de 2 em 2 anos. A aquisição também da biblioteca, com mais de 35 mil livros. Não é? E na vida espiritual, o Seminário do Norte tem sempre primado pela vida espiritual de seus alunos. Então, realizando cultos semanais, com sala de oração para uso de alunos e funcionários que queiram se reservar para estarem em oração. Também providencia momentos devocionais diários antes das aulas terem início. Então, a gente vê uma grande contribuição na área da educação dos batistas no estado de Pernambuco, seja com o Colégio Americano Batista, seja com os nossos seminários. E que nós possamos estar sempre pedindo a Deus que possa sustentar essas instituições que são tão importantes não somente para a nossa denominação, mas para toda a nossa sociedade pernambucana. E que Deus nos abençoe.